Olá, amigos, como estão? Para mim é um honor estar acá falando com vocês um pouco dentro deste grande congresso que chamamos de Old Pals. Sabemos que nossos pacientes viejos cada vez mais têm problemas articulares e problemas que são muito comuns em nossa rotina e temos que generar mais compreensão, mais diagnóstico, mais informação sobre as formas de tratamento. Então, agradeço muito a organização deste evento e parabenizo por criar um evento tão especial em nossa rotina veterinária. Hoje vengo acá para falar um pouco de diagnóstico temprano e falar um pouco de los estados generales de la osteoartritis e também trago também algumas novidades para que tenhamos buenos assuntos para platicar durante esta nossa charla. E falando um pouco, começando a falar sobre osteoartritis para que vocês tenham uma ideia, falando de Brasil, falando de mundo, temos a osteoartritis é uma forma mais comum de dolor e discapacidade de trabalho das pessoas do mundo. Então, esta doença afeta, creio que como 20% da população mundial e também tem a sua existência em 85% das pessoas com maiores de 75 anos, ou seja, muitas pessoas por todo o mundo têm este tipo de doença e é claro que acá em Brasil é a segunda causa mais comum de afastamento do trabalho durante sua vida e claro que é a quarta forma que determina jubilações em nosso país. Então, é uma doença muito comum, uma doença que genera muito dolor e incapacidade. E é claro que as empresas, as instituições, as universidades generam milhões e milhões de dólares para que tenham tratamentos, diagnósticos e cada vez mais temos próteses adequadas para os humanos, temos tratamentos de primeira linha para tudo, e incluso artroscópias e tudo mais. Então, são alguns números que trago para que vocês entendam a quantidade de pessoas que são atingidas em todo o mundo e também a quantidade de dinheiro que é involucrado neste tratamento. Então, é muito importante para nós, como veterinários, que tenhamos uma ideia da amplitude desse tipo de doença no mundo. E sabemos acá que nossos perros, nossos gatos, têm por lo menos 20% de nossas espécies estão acometidas por este problema. 20%, ou seja, um em cada 5 pacientes tem osteoartritis e tem um problema que genera dolor. Então, temos que pensar que cada vez mais estamos conseguindo manter a qualidade de vida de nossos pacientes por mais tempo. Isto é ótimo, pero temos que pensar que eles têm um problema que é progressivo, que é crônico e que vai causar muito dolor. Então, temos que manejar isto desde muito temprano para que não tenhamos problemas maiores quanto mais viejos. E pensando um pouco por entender a anatomia, os componentes articulares, claro que sabemos que o osso é um tecido vivo e está sempre com transformações, sempre sujeito a agotamento, a renovação constante, e é claro que muitas vezes têm problemas que são solucionados. Además, quando começamos muito temprano. Então, este é o nosso grande desafio, começar com pacientes muito jovens, gatos e perros. Esta é uma situação muito importante. Então, para começar a praticar um pouco da doença, da enfermidade articular, temos que entender um pouco. Claro que chamamos de DAD, que é enfermidade articular degenerativa,
entendemos que osteoartritis é uma causa da idade. Então, as osteoartritis são enfermidades progressivas por um colapso general da articulação e completo, sempre progressivo. Temos também a espondilose. Espondilose é uma enfermidade do disco intervertebral. Também se classifica como uma enfermidade articular. As enteseófitos são lesões degenerativas periarticulares, muitas vezes de meniscos, de ligamentos e tudo mais. E é claro que as artrites traumáticas, muitas vezes temos fracturas articulares, luxações, rupturas de ligamentos. Então, temos lesões articulares que vão generar osteoartrites, vão generar enfermidade articular degenerativa. Então, o que temos que entender? Entendemos que todas as vezes que vamos ter um paciente com alguma alteração articular, este paciente vai ter, durante sua vida, uma enfermidade articular degenerativa. Temos que pensar sempre nisso, a todo momento. E pensando um pouco em prevalência, sabemos que os perros são muito acometidos. E claro que, miren uma coisa, perros maiores de 8 anos, 45% destes perros têm problema articular. São muitos problemas. E quando vamos mirar gatos, estes números são maiores. Imagina que gatos maiores que 12 anos, 90% deles têm problemas de osteoartritis. E um dado muito importante é que somente 7% são tratados. Então, temos que pensar que cada vez mais nossos pacientes estão com os problemas articulares e temos que tratá-los. Sempre. Temos muitos pacientes para tratar e temos que pensar isso a todo momento, amigos. A todo momento. E é claro que, para começar, vamos entender um pouco da doença articular, da osteoartritis, para que tenhamos mais qualidade em nosso tratamento, sim? Então, como se sucede este processo degradante do cartílago? Para nós, o cartílago sinovial, a cartilagem hialina, é muito importante para nós. E sabemos que o cartílago hialino é um tecido cartilaginoso composto principalmente por condrócitos e matriz extracelular, como 95%. O que tem de capacidade este tecido? Ele vai generar flexibilidade e resistência. Então, temos a capacidade de ter flexibilidade e resistência. Por quê? Porque é um componente que vai recobrir o osso, ele não tem vascularização, é aneural, linfático, é elástico, é sim resistente à carga, suporte da carga. Isso é normalmente em situações normais. E é claro que são os condrócitos, são as células ativas nesse componente. Isso são muito importantes porque são responsáveis, mire uma coisa, são responsáveis por a produção e mantenimento da matriz celular. E claro, o microambiente de toda a cartilagem, do cartílago, perdão. E claro que a matriz extracelular são compostos de colágeno tipo 2, proteoglicanos, água e hialuronato. Então, quando entendemos a composição do cartílago, entendemos como vamos poder tratar e vamos entender a destruição. Então, temos que pôr em nossa cabeça que temos uma matriz extracelular composta de quê? Colágeno tipo 2, proteoglicanos. Estes proteoglicanos têm condroitina, glucosamina, água e hialuronato. E, é claro, as células ativas são os condrócitos. Então, são estes que temos que entender em nossa cabeça. E pensando um pouco mais em las formas involucradas neste sítio do cartílago, temos o colágeno. O colágeno da matriz celular é uma cadeia proteica de proteoglicanos que são peptídeos de tripla hélice que têm em sua estrutura a capacidade de resistência e absorção de carga. Ou seja, eles que são capazes de absorver a carga.
E quando miramos esta molécula que chamamos de agrecan, esse agrecan, mirem, estes filamentos que estão acá são os filamentos involucrados de proteoglicanos. Então os proteoglicanos são basicamente sulfato de condroitina, glucosamina e também temos hialuranato, que é a molécula importante para lubrificar e formar uma barreira molecular. Então, fazendo um repasso, temos as células ativas são os condrócitos. La matriz extracelular temos colágeno, que vai ser a resistência à absorção. Temos o agrecan, que temos nele proteoglicanos, condroitina, glucosamina e hialuranato e também, claro, água para manter este componente todo em sua função. Então, quando miramos uma matriz extracelular que está relajada, temos o agrecan com todos os componentes e temos também as moléculas de colágeno. E quando temos uma compressão, quando este paciente está pisando, tem uma compressão articular, temos uma compressão das moléculas e uma saída da água. Este processo vai ser importante para proporcionar principalmente elasticidade, resistência e viscoelasticidade ao cartílago. Então, quando pensamos sempre, uma dúvida muito comum de nós outros, ¿por que tenho que fazer uma reposição de los nutracêuticos? ¿Por que temos que fazer reposição de condroitina, glucosamina, colágeno e hialuranato? ¿Por quê? Porque é isso que está sendo eliminado, é isso que está sendo prejudicado durante o processo de degeneração. Vamos ver isso. Então, algumas coisas muito atuais eu tenho acá para trazer-les. Imaginem vocês que a osteoartrite está claro que associada a um nível variável de inflamação sinovial. Sim? Por quê? Porque este nível variável de inflamação vai começar o processo de degeneração, de osteoartrite. E todos estes processos de inflamação incluem sempre um nível alto de proteínas plasmáticas, proteasas, citocinas, e todo este líquido sinovial e os tecidos periarticulares. Sempre. E é claro que os atores principais desses processos de inflamação sinovial são algumas células como macrófagos e linfócitos, que estão sendo imigrados e ativos da membrana sinovial, que vão desencadear todos os processos de catabolismo e inflamação. Então, a nível molecular, esses processos vão enviar enzimas proteolíticas, quimiocininas, citocinas, neuropeptídeos, que estes vão começar o processo de inflamação. Então, temos que entender que a osteoartrite, principalmente mais temprana, vamos ter processos degenerativos no cartílago e no osso subcondral. Também nos meniscos, a cápsula articular, os ligamentos, os músculos, todos eles estão involucrados nesse processo inicial. E é claro que quando entendemos que conseguimos diagnosticar a osteoartrite temprana, vamos conseguir, claro, ter uma melhor comparação de tratamento ao longo da vida deste paciente. Então, temos sempre que começar e tentar diagnosticar o mais temprano possível. Sempre, sempre. Por quê? Porque as características histopatológicas iniciais da osteoartrite são muito importantes para que tenhamos uma possibilidade. Mira uma coisa, como tenho acá um cartílago, o osso subcondral, e temos um aumento do cartílago. Por quê? Porque vamos ter alterações de água, para tentar entender uma reparação da lesão. Então, vamos ter uma hipertrofia do cartílago para que tenha a possibilidade de sustentar as alterações de inflamação. Este é o primeiro passo da fase que começa a inflamação da sinovite do cartílago. Então, uma fase inicial, uma fase anabólica,
Este aumento del cartílago provoca, claro, daños en la estructura toda de la matriz. Entonces, vamos a tener problemas en la matriz extracelular, colágeno tipo 2, proteoglicanos, vão ter problemas e os condrócitos, claro, vão ter alterações em sua estrutura. Então, todo este processo que começa com uma inflamação por atuação daquelas enzimas que havia dito, vão ter alterações e vão generar uma alteração em los condrócitos e todas as estruturas da matriz extracelular. Claro que são alterações muito sencillas, que muitas das vezes vão generar situações que já temos problemas de osteoartritis, de inflamação, pero as alterações não são muito visíveis. Se não são muito visíveis, como vamos diagnosticar, como vamos tratar? Este é nosso grande problema. Então, temos que entender isto, que as alterações de degeneração começam muito mais temprano do que quando vamos ver isto em imagens radiográficas, por exemplo. Então, temos que ter isso em nossa cabeça. E é claro que todo o processo de angiogênese dentro da placa de osso subcondral, mira, quando temos um osso subcondral normal, e acá, à direita, temos uma formação muito grande de angiogênese, de vasos, que estão no processo de remodelamento, e é claro que vão alterar, participando como osteoclastos, osteoblastos, são as células que vão alterar a conformação do osso subcondral. E numa fase mais avançada, este crescimento vascular vai fazer com que este osso subcondral tenha uma esclerose. Então, este processo começa com uma fase mais de alterações metabólicas, moleculares, e depois vão avançando, crescimento vascular, alterações de osteoclastos e osteoblastos, vão sendo escleroses e terminando com um processo instalado e degenerativo importante. E hoje sabemos algumas coisas importantes, como, por exemplo, os neurotransmissores. Os neurotransmissores são muito importantes dentro deste processo. Por quê? Porque neuropeptídeos sensoriais desempenham um papel fundamental, amigo, neste processo inflamatório. Por quê? Porque eles estão involucrados nos níveis altos de citoquininas pró-inflamatórias, reduzindo cada vez mais a sensação regenerativa. Então, cada vez mais que vamos ter a ação dos neurotransmissores, essas alterações vão estar involucradas na inervação periarticular. E isto vai generar que alterações degenerativas vão sinalizar para os tecidos periarticulares que temos problemas naquela articulação. E isto vai ser importante, por quê? Porque os neurotransmissores sensoriais têm efeitos tróficos cruciais, modulando as propriedades do cartílago. Ou seja, quando aquele paciente começa a ter alterações de dolor, já temos, claro, alterações na estrutura articular. Por quê? Porque os neurotransmissores têm todo um processo involucrado neste sítio periarticular. Então, vamos ter o osso subcondral, tecido sinovial, condições fisiológicas e fisiopatológicas alteradas. Então, com estes dados novos que temos, a ideia é que os neurotransmissores estão involucrados no sítio da articulação e, consequentemente, a alteração deste processo articular, vamos tentar entender um pouco mais deste processo. Então, mire cá uma coisa. Aqui está a cápsula articular sinóvia. Aqui temos fluido sinovial, cartílago com as células, o osso subcondral. Acá temos o agrecã com
los colágenos tipo 2. Entonces, ¿cómo empieza el proceso? Este proceso empieza con la pérdida de los proteoglicanos, claro, con desgaste del cartílago. Y este es un proceso crónico, como había dicho. Entonces, tenemos una respuesta inflamatoria, con el fluido sinovial liberando las citocinas, las enzimas degradantes, como había dicho. Esta liberação de citocinas vão haciendo uma sinovite, e essa sinovite vai liberando cada vez mais essas enzimas vão haciendo uma lesão do cartílago, miren como estão sendo destruídas, e cada vez mais este paciente vai usando menos o membro, quando usa menos o membro, mais lesão vai tendo, porque não vai conseguindo poner, vai tendo mais alterações musculares, mais dolor, e mais sinovite vai tendo, aumentando cada vez mais a produção de las enzimas, cada vez mais degenerando o cartílago, hasta o momento que o cartílago se some, se acaba, e temos uma lesão de osso subcondral. Este é um processo que é um processo crônico, é um processo degenerativo e é um processo onde não conseguimos parar. Temos que ter a possibilidade de manejar este processo, pero parar não vamos conseguir. Por quê? Temos que usar produtos, tratamentos diversos para que tenhamos a possibilidade de manejar este processo. Então, os anti-inflamatórios, os regeneradores, os nutracêuticos, a fisioterapia. Então, todo isso temos que utilizar para manter com uma melhor qualidade este sítio do cartílago. Então, algumas coisas importantes já conseguimos falar, que David Myers, que é uma pessoa muito importante no meio da doença articular, disse que durante muitos anos os investigadores assumiram que a artrite era um processo simples de desgaste. E hoje sabemos que não. Sabemos que a osteoartrite surge de alterações de múltiplas vias de sinalização, como havíamos dito, porque temos as vias sensoriais de neuropeptídeos, se acuerdan? Temos as vias de trauma, as vias ativas, temos a degeneração natural deste paciente. E é claro que o que plantea a possibilidade de desenvolver produtos que vão modular a doença articular. Então, são produtos que vão conduzir melhor a destruição articular. E é claro que a ideia que a osteoartrite é uma simples consequência da idade, e que, como, por exemplo, desgaste da sola de sapato, está incorreta. Ou seja, claro que temos o desgaste, mas as alterações periarticulares, alterações sensoriais, alterações de local e no sítio do cartílago e da articulação são muito importantes e temos que ter isso em nossa cabeça a todo momento. E sabemos que também os pelos podem desenvolver uma sensibilização central rapidamente tras a aparição do dolor. Ou seja, Duke González, que é uma pessoa muito importante no nosso meio, está dizendo sempre que tem essa teoria que o dolor que vemos que os pacientes têm, claro, que uma sensibilização sensorial central neste meio. Isso é importante para nós, porque quando compreendemos isto, conseguimos manejar com produtos, com medicamentos, com formas diferentes de tratamentos mais adequadas para nossos pacientes. Então, temos que pensar sempre como vamos fazer isso. Este é um processo muito importante que, quando temos a ideia de que este tratamento é mais adequado, vamos conseguir manejar de uma forma mais adequada nossos pacientes. Então, vamos, depois de fazer este repasso sobre a doença, podemos começar um pouco sobre os signos clínicos. Os signos clínicos mais importantes deste processo são estes. Temos que pensar sempre em las pruebas radiográficas, sempre, ou seja, temos que comparar as radiografias, manejar
siempre las dos articulaciones de este paciente. Entonces, yo tengo una sospecha que este codo está con problema. Tenemos que radiografar los dos codos. La edad, claro, tenemos que entender que cuanto más viejos son nuestros pacientes, van a generar más problemas. Algunos factores de riesgo de la osteoartritis, por ejemplo, los perros condrodistróficos, claro que vão ter mais problemas porque são condrodistróficos. Signos clínicos clássicos, então, aquele paciente que não caminha mais, não acompanha seu dueno, não tem mais a capacidade de caminhar, está dormindo muito, não sobe mais um sofá, não sobe mais as coisas. Então, este paciente tem um grado de problema. Gênero, sabemos que alguns pacientes têm mais situações de problemas. Pacientes machos, fêmeas, têm algumas diferenças entre isso. Outras coisas, índice corporal. Claro que sabemos que o aumento da massa, o aumento do peso, vai generar problemas. Claro, mais peso, mais carga, mais força no cartílago e na cartilagem. Perdão, na articulação, isso vai generar mais problemas. Predição de risco de degradação de cartílago. Claro, cada vez mais, se tem um problema, por exemplo, com uma fratura intraarticular, vai generar mais problemas ao longo de sua vida. Então, temos que entender estes signos clínicos clássicos e é muito importante destacar que muitos guardianes ou dueños creem que os animais são muito fortes e não sentem dolor, pero quando nós estamos examinando e causamos dolor e aquele perro, aquele gato vocaliza, estes dueños se apavoram, têm muita ideia, muita situação de amparo que está vendo que aquele paciente tem dor, que aquele seu filho tem dor. Por quê? Para eles, os pacientes não têm dor. Então, é muito importante que os dueños entendam que sus perritos, sus gatos, têm um problema crônico e este problema crônico genera dolor. Pero, se sabemos como isto acontece, vamos conseguir cada vez mais tratar. E é claro que, por que não realizamos um estadiamento importante e temprano da osteoartrite em nossos pacientes? E é claro que, por que não hacemos a todo momento medicina preventiva em nossa rotina? Então, essas duas perguntas que eu trago para cá são muito importantes para a nossa vida, para a nossa rotina de pacientes. É claro que temos que saber a compreensão adequada da enfermidade e seus mecanismos de ação. E claro que temos que fazer, já vimos isto, e temos que ter um guia prático que incorporem não somente os médicos veterinários, mas também os tutores, para diagnosticar e também estadiar a osteoartrite. Isso é muito importante também, saber como está aquele paciente. E claro que, quando sabemos estandarizar e enfoque diagnóstico e seguimento dessa osteoartrite para proporcionar uma terminologia que hablamos todos em comum, vamos conseguir fazer uma boa avaliação deste paciente. Então, a ideia principal é: temos que pensar em fazer um estadiamento da osteoartrite. Esse é o nosso principal problema. Então, quando conseguimos criar uma forma adequada de que eu acá em Brasil, vocês em outras partes do mundo consigam manejar, diagnosticar este paciente e conseguimos falar de uma forma igual, com os mesmos parâmetros, esta é a melhor forma que vamos conseguir tratar, porque vamos entender que os pacientes estadiados têm formas certas de tratamento. E isso que queremos fazer e estamos praticando um pouco durante estes anos. Como hacemos os diagnósticos? Os diagnósticos são mais comuns, como já hacemos em nossa rotina. Uma história, saber
cómo está ese paciente, cómo está la vida, si está caminando bien, si no está, si está teniendo algunos problemas clásicos o no, y si está consiguiendo manejar la vida. Los exames físicos completos, claro, tenemos que poner nuestras manos en nuestros pacientes y manejar y conseguir hacer los exames perfectamente. Los exames de imágenes são os exames de radiografia, ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, la artroscopia está muito junto de nós também. Saber fazer citologia do líquido sinovial, isto é muito importante porque o líquido sinovial vai nos mostrar muitas alterações incluso que podem nos mostrar o caminho, se tem um processo inflamatório, um processo degenerativo, se tem um processo infeccioso. Então, é um exame muito importante para nós. E os biomarcadores também, creio que em muitos países já começaram a ser os tratamentos de diagnóstico com biomarcadores, onde vamos manejar o paciente, vamos saber exatamente em qual articulação vamos ter o problema. Creio que em pouco tempo vamos ter mais pontos em todos os cantos do mundo, fazendo diagnósticos utilizando biomarcadores para doença articular degenerativa, sim, para enfermidade articular. Hoje, acá em Brasil, manejamos a forma mais comum para nós de fazer o estadiamento é utilizando um formulário que chamamos acá de low e cost, que são formulários já padronizados para que tenhamos a forma mais adequada de manejar e diagnosticar este nosso paciente o mais temprano possível. Então, este formulário é um formulário muito conhecido em todo o mundo, onde temos duas etapas. Como hacemos? Hacemos uma etapa de load. Essa etapa de load são duas ferramentas que vão ser as respostas de los dueños e as respostas de los veterinários. Então, load são algumas perguntas que os dueños vão responder a respeito da qualidade de vida, da rotina, como eles estão vendo seus perros, seus gatos, normalmente perros. Por quê? Porque a doença articular é mais comum para perros na rotina maior, porque temos muito mais perros sendo tratados do que gatos. Mas este formulário também pode ser feito para gatos. Então, vamos ter essa etapa de load, onde vamos ter a resposta de los dueños, e depois, vamos para a segunda etapa, para a etapa 2, onde temos o resultado de load, e vamos fazer nosso exame, fazer nossa consulta, e vamos pontuar este paciente para que tenhamos, ao fim deste formulário, uma classificação da osteoartrite. Assim que vamos fazer. Então, vamos manejar load, os dueños vão fazer respostas das perguntas, e, ao fim, vamos ter uma classificação, se ele tem osteoartrite leve, moderada, grave ou extrema. Então, com este resultado, vamos pôr no formulário COST, acá está o resultado COST, por exemplo, leve, moderada, grave ou extrema. E com isto, vamos conseguir, com nosso exame, manejar e pontuar o formulário COST para, ao fim, termos estágio de osteoartrite de classificação. E estes formulários, amigos, já têm muitos estudos do mundo mostrando, incluso acá temos desses estudos, é da Universidade de Liverpool, que tem muitos estudos a respeito de doença articular. Então, quando temos, ao fim do COST, estágio 1, 2, 3 ou 4, vamos saber como está este paciente, se tem osteoartrite, por exemplo, leve, moderada, grave, ou não tem osteoartrite, e isto, claro, é importante para que nós tenhamos a ideia de tratamento. Então, vamos fazer um exemplo. Por exemplo, paciente Milka, labrador. Temos uma avaliação deste paciente a hora para ser. Então, o dueño vai fazer o formulário LOAD,
para que tenhamos as respostas adequadas. E neste resultado deste paciente, Milka teria 35 pontos. Então, Milka tinha uma osteoartrite extrema por load. E é claro que, depois dessa resposta, temos a nossa parte. Então, vamos primeiro fazer uma avaliação da locomoção de Milka. Então, miramos, vemos como está caminhando, como está sentando, como está sua qualidade de vida. Esta é uma resposta de nós. E depois, vamos fazer um exame. Então, hacemos um exame completo para ver quanto Milka tem de problemas, quanto Milka tem de dolor. Mire que Milka tem dolor em sua cadeira, porque tem, claro, displasia coxofemoral. Então, temos que manejar e examinar todas as articulações para que tenhamos a ideia de como está a vida de Milka. Isto é muito importante para nós, amigos, muito importante. Então, temos que, claro, que examinar por completo. E já temos loads de 35 pontos, miramos uma configuração de que tenha por loads uma osteoartrite graves, mira, 35 pontos. Então, com 35 pontos, eles vão para gravemente afetado, ou seja, temos uma classificação grave para este paciente, porque tem, claro, uma situação de desconforto, de dolor, de baixa qualidade de vida. E vamos, então, o quê? Manejar o outro formulário, que se chama COAST. Então, ponemos acá o resultado de load e vamos manejando grado de desconforto, postura, movimento, deambulação. Então, vamos classificando de acordo com nossa rotina, nosso exame, e classificação da articulação também. Então, se tem muito dolor, se tem boa ou mala amplitude de movimento, se a radiografia está mala ou boa. Então vamos ponendo os resultados de nosso exame, dos exames da Milka, e chegamos acá, ao fim deste formulário, com um resultado. Qual é esse resultado? Mirem, estágio 4 grave de osteoartrite. Por quê? Porque na avaliação do PET, temos 4. No grau de avaliação da articulação, temos 3. Ou seja, quando temos um resultado que este paciente tem um estágio 4 grave de osteoartrite, temos que pensar que conseguimos fazer um estadiamento, uma classificação da osteoartrite de Milka. Então, conseguimos, neste caso, que tem uma osteoartrite mais avançada, claro, temos uma facilidade de ver isto. Por quê? Porque temos situações mais comuns de osteoartrite, como não quer caminhar, sente muito dolor. Pero, se conseguimos fazer isto temprano, ou seja, se temos um paciente como Milka, pero com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e conseguimos estagiar a osteoartrite, vamos conseguir manejar os tratamentos melhor. Isso que eu quero dizer. Então, com este formulário, temos uma importante ferramenta em nossas mãos de diagnóstico precoce. Isso que eu quero dizer. Então, com este resultado, vamos fazer o quê? Vamos fazer os tratamentos. Como podemos tratar? Tratamento multimodal de osteoartrite. Isso que temos que fazer. O que hacemos, amigos? Hacemos um conjunto de tratamentos para que tenhamos uma resposta adequada. Miren uma coisa, não podemos fazer somente um deles, ou 2. Temos que manejar todo. Sempre temos que fazer isso. Então, primeiro ponto, temos que fazer exercícios, fisioterapia a todo momento. A fisioterapia vai manejar muito bem este paciente. Os pacientes com fisioterapia se quedam melhor, com mais qualidade de vida, com mais disposição, com mais qualidade de acompanhar seus duelos. Então, temos que fazer, incluso porque vamos ter a capacidade de sacar o dolor articular. Então, é muito importante para eles. Muito importante. Outro ponto importante, controle de peso e ambiente. Claro que sabemos que as cargas em cima de uma articulação causa muito dano para os pacientes. Então, quando
conseguimos emagrecer por lo menos 10% deste paciente, vamos conseguir um melhor resultado de los nossos tratamentos. Ambiente também no piso. Quando os pisos estão muito escorregadios, os pacientes não se conseguem parar em estação, é muito malo. Então, temos que orientar os dueños sobre isso também. Outra situação, a dieta e suplementação. Hoje temos muita gente, muitos colegas veterinários que estão trabalhando com as dietas, suplementação. Então, temos que manejar isto a todo momento e, claro, que compartilhar com esses nossos colegas as ideias de los resultados para que tenhamos um melhor manejo deste paciente. Outro ponto importante, o uso de los anti-inflamatórios. Vocês se acordam daquele diagrama que lhes mostrei com o processo degenerativo? Ali, naquele ponto, na cascata inflamatória, que vamos involucrar os anti-inflamatórios. Então, ali temos que utilizá-los. ¿Para quê? Para melhorar a qualidade articular, para sacar um pouco da inflamação e, claro, e manter a qualidade de vida sem dolor. ¿Por quê? Porque este processo é crônico e causa muito dolor. Então, hoje, temos anti-inflamatórios que são muito importantes para esse processo e anti-inflamatórios que podem ser usados com muita segurança por muito tempo, às vezes 1 ano, 2 anos. Então, creio que em pouco tempo, todos vocês aí em seus países vão ter anti-inflamatórios, produtos que podem ser usados por muito tempo e com muita segurança. Sim, isso é importante. Os nutracêuticos, ou seja, são aqueles produtos que vão suplementar, repor aqueles componentes que estão sendo degradados. Então, te acorda? Condroitina, glucosamina, colágeno, hialurônato, água. Então, hoje temos muitos produtos que têm boa eficácia comprovada para os tratamentos. E são produtos que devem ser utilizados durante toda a vida dos pacientes. O que sempre digo é que usem produtos de empresas que são empresas confiáveis, empresas multinacionais, empresas que são comprovadamente sérias em fazer esses tratamentos, em generar produtos que vão causar bons resultados em nossos pacientes. Esta é uma dica que sempre hablo a todo momento, sim? E hoje não temos mais que falar que os produtos como estes não fazem mais efeito. Isto é uma situação que já temos muitos estudos comprovando que esses produtos são muito bons para o processo, para o controle do processo degenerativo articular, da enfermidade articular. Sim, isso é muito importante. E é claro que a analgesia também é muito importante. Então, temos que ter o controle do dolor. Então, todo isto junto, vamos conseguir manejar o controle do dolor. Por isso que temos que entender todo aquele processo, a parte de neurotransmissores, para que tenhamos produtos que atuem ali naquele processo e diminua o processo de dolor. Sim, isso é muito importante. E é claro que, por fim, a informação dos tutores, dos dueños, são muito importantes. Para mim, é tão importante quanto saber todo este processo, saber falar bem com os dueños, explicar tudo o que podemos fazer para os donos. Por quê? Porque se eles sabem tudo o que está acontecendo, tudo que nós outros estamos querendo com os tratamentos, tenho certeza que vamos ter mais resultados positivos ao longo da vida de nossos pacientes e vamos generar qualidade de vida. É isso que temos que pensar. Claro que alguns pacientes vão ser pacientes cirúrgicos. Vamos usar próteses, cirurgias corretivas, claro que vamos, pero não podemos esquecer jamais que nossos pacientes vão ter qualidade de vida mesmo depois das cirurgias, vão ter processo de osteoartrites e têm que ser manejados. Então, os dueños têm sempre que ser avisados,
hablamos muy bien con ellos para que tengan la información en su cabeza y tengan los tratamientos durante la vida de los pacientes. Entonces, amigos, era esto que yo quería hablar un poco de fisiología, hablar un poco de los tratamientos, de cómo está aconteciendo el proceso degenerativo, la osteoartritis, y también hablar sobre diagnóstico. Tenemos que diagnosticar o más temprano posible nossos pacientes, porque com isso vamos conseguir direcionar nosso tratamento de uma forma mais adequada. E quando conseguimos esse diagnóstico, principalmente quando temos um estadiamento, sabemos se esse paciente é uma osteoartritis leve, moderada, grave, e vamos ter a possibilidade de conseguir fazer os tratamentos adequados para isto. Então, isso é muito importante, me dedico muito a esse tipo de diagnóstico, porque com isso vamos manejar com muito mais facilidade os tratamentos, que são todos estes que estava falando, todos estes juntos, para conseguirmos boas respostas. Sempre desta forma, eu creio que é melhor entender que a osteoartritis é um processo degenerativo articular, pero temos muitas coisas involucradas nesse processo que conseguimos manejar de uma forma mais adequada sempre. Então, acá estão meus dados, meu telefone, minhas redes sociais, acompanhem, por favor, por allá, meu correio. Também tenho um site dedicado ao tratamento das osteoartrites, ao conhecimento das osteoartrites, então é osteoartroseanimalcare.com, que chamamos de OAC, então estão todos invitados a conhecer. Acá está a minha família, minha mulher, com meus 3 perritos, e é claro que o ortopedista teria que ter bulldogs, então estamos muito felizes com tudo que estamos fazendo por la ortopedia, por los tratamentos, e eu estou acá livre para conhecer vocês, e quando venham ao Brasil, me chamem por WhatsApp para que tenhamos a possibilidade de nos conhecer, sim? Muitas graças a todos, desejo um bom congresso a todos e contem comigo. Sim, abraços, amigos. Abraços desde o Brasil. Tchau, tchau.